Sejam bem-vindos ao Ouro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje estou aqui para falar para vocês sobre a vitória do Flamengo sobre o Juventude por 2-0, quebrando um tabu de quase 30 anos no Alfredo Jaconi. Mas antes de começar o vídeo, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, dessem o like, porque é importante para o Ouro Porco continuar crescendo. A gente conseguiu ganhar bastante inscrito nos últimos dias, foi bem legal. E a gente precisa também mandar força para o Sequetinho, que continua passando um problema muito sério na família dele, mas a gente, com muita fé, com muita oração, com muita energia positiva, ele vai conseguir sair disso e a gente vai voltar a fazer vídeo junto, que é o porquê da gente ter desenhado esse canal. Então vamos lá e bora pro vídeo. Falando um pouco do jogo, né, o Flamengo conseguiu uma boa vitória, chegou aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro, 2-0 no Alfredo Jaconi, uma vitória que não acontecia há 28 anos, né, o Flamengo muito mal, talvez fosse um dos últimos fantasmas, né, que o Flamengo tivesse que matar aqui em algum gramado brasileiro, né, a gente ainda tem alguma conta a acertar com o Independiente da Argentina, mas o Flamengo historicamente sempre apanhou jogando nos estádios do Rio Grande do Sul, tanto no antigo Estádio Olímpico, quanto na Arena do Grêmio, Beira-Rio, Alfredo Jaconi, e não só do Rio Grande do Sul, né? Desceu de São Paulo ali, a gente apanhava quase todo ano, inclusive com muitas goleadas para times com elencos inferiores, com torcidas muito menos numerosas que a gente passava muito perrengue, mas desde essa reestruturação que o Flamengo teve lá desde 2013, né, na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, as coisas vêm mudando, principalmente após 2019. E numa semana muito interessante para o Flamengo também, falando de reestruturação financeira, né? Pois nós tivemos aí a recusa de Felipe Luiz em treinar o Fenerbahçe da Turquia, e isso me fez, eu até fiz uma postagem sobre isso no nosso Instagram, de que eu fui acostumado, né, a ver o Flamengo perder as suas jovens promessas, os seus jogadores importantes para outros times, simplesmente porque o Flamengo não tinha condição. Sempre foi um clube maravilhoso, sempre foi um clube de torcida maravilhosa, mas um time que era uma bagunça financeira, então não era atrativo jogar no Flamengo, a não ser que fosse por amor, por outras opções, né, que o futebol poderia oferecer naquele período. Mas hoje não. Hoje o Flamengo tem condições de manter, além dos seus talentos, né, não perder jogadores titulares por qualquer valor oferecido por um clube europeu. A gente consegue segurar também o nosso treinador. Nós temos muito ressentimento por conta do Jorge Jesus, que trocou o Flamengo assim, sem fazer força, né? Em 2020, muito flamenguista se esquece disso, né? Jorge Jesus, assim, deixou o Flamengo sem nada, né? Sem comissão técnica, sem nada, quase 15 dias sem treino certo, porque não tínhamos treinador até o Domi chegar. E você vê o Felipe Luiz, que é um treinador jovem, promissor, recusar uma proposta europeia ainda no começo da carreira é muito legal. Então foi uma semana interessante para todos nós. Por quê? Passou a data FIFA e a gente sabia da importância desse jogo contra o Juventude, porque o Juventude sempre foi um adversário difícil jogando no Alfredo Jaconi, e o Flamengo tinha a pressão do Palmeiras ter ganhado muito bem o jogo do Internacional ontem. O Internacional é um grande freguês do Ouro Porco, né? Perdeu do Flamengo, perdeu feio do Palmeiras ontem, o Palmeiras nitidamente tirou o pé no segundo tempo, mas o Inter poderia ter saído com uma quantidade de gols muito maior. Nós temos o jogo do Cruzeiro também agora na segunda contra o Bahia, então assim, o Flamengo pressionado, mesmo estando em primeiro, para poder continuar na liderança e ir jogar o jogo da Libertadores na quarta-feira com um pouco mais de calma, né? E o jogo foi muito esquisito, foi um jogo duro, porque o Juventude não conseguia atacar bem, fez aquele ferrolho que já é esperado, né, quando um time de qualidade técnica inferior enfrenta um time de maior orçamento, mais bem organizado, né, que é a situação dos dois clubes na tabela hoje, o Flamengo líder, o Juventude em 18º, e assim, só que o Flamengo também não conseguiu fazer volume de jogo, sabe? Foi engraçado que na hora do primeiro gol, o gol do Arrascaeta, o Mauro Naves, na transmissão do Prime Video, até falou, né, poxa, o Flamengo só não tinha dado um chute na direção do gol, né? Apenas um chute do Samuel Lino. Ali uma boa jogada individual pela esquerda, conseguiu jogar uma bola, mas ela foi para a linha de fundo, né? Nem foi na direção do gol, apesar do perigo. E na hora que ele falou isso, o Arrascaeta faz um gol de cabeça com assistência do Saul, que vem se firmando bem aí nos jogos que tem feito o Flamengo. A torcida tem grande simpatia por ele. Lembrando que não tivemos a presença do Jorginho, né?
que deu lugar aí ao Alan, que fez uma partida honesta, mas assim, quando você tem o Alan contra um time que não constrói tanto, que era o jogo do Juventude, parece que é uma posição que fica meio morta no campo, assim, porque o Alan é aquele jogador que morde, aquele jogador muito brigador, e o Flamengo poderia ter entrado talvez com alguém que construísse mais, o Everton Araújo, uma outra formação, mas assim, o Flamengo não conseguiu ser criativo a ponto de tinha sim a bola, mas não conseguia sequer finalizar com muita consistência ao gol do Juventude. E o jogo foi passando, aquele primeiro tempo chato, aquele primeiro tempo arrastado, que jogo bom passa rápido, né? Esse jogo parecia que não acabava. Então, foi uma tarde, assim, foi uma tarde, o primeiro tempo bastante chato, né? Quando vira o segundo tempo, eu falei, e aí, vai ficar na mesma, a gente vai ter um pouquinho mais de emoção, e assim, um temperinho a mais ali, o Juventude conseguiu fazer alguma jogada de frente ali, mas muitas vezes os jogadores impedidos, eles iam fazer um bonito gol ali meio que de voleio, bicicleta, mas estaria impedido também, não ia dar muita coisa. O Rossi, com muito reflexo, fez a defesa, então a gente tem um jogo chato, sabe? O Juventude sem pouquíssimos recursos técnicos, né, para conseguir mudar a história do jogo, e o Flamengo tem um banco muito forte, né? E colocou suas peças em campo. A gente conseguiu colocar o Jorge Carrascal, a gente conseguiu colocar o Plata, o Wallace, o Cebolinha. O Flamengo no segundo tempo criou um pouco mais, né? A gente conseguiu chegar mais. O Luiz Araújo, uma jogada pela direita, teve a oportunidade de tocar. O Arrascaeta só empurrar pro gol, quis fazer um gol, não chutou em cima do goleiro. O Arrascaeta deu-lhe um esporro ali, porque pô, era um gol fácil, né? E a gente não conseguia fazer grandes, assim, não é que ele não fazia grandes jogadas, né? Mas assim, não conseguia finalizar, não levava tanto perigo, né? E aí o Samuel Lino apanhou muito durante o jogo, né? Chamou bastante atenção também. O Juventude não foi um time violento, mas especificamente o Samuel Lino apanhou muito. E teve uma falta na entrada da área, ali no segundo tempo. O Arrascaeta bateu bem pra caramba, assim. Mas bateu bem pra caramba, mas foi na trave, né? Se fosse bem pra caramba, a bola entrava. E eu falei, cara, tava com muita cara do jogo do Grêmio. O Flamengo ali dominava, tinha as principais ações, rondava a área, mas a bola não entrava. Falei, cara, para acontecer um pênalti, um golzinho de cabeça aqui do Juventude, não custa nada, né? E era um jogo pressionado, você não poderia perder esse jogo de forma alguma, perder nem pontos, né? Nem empatar, ainda mais perder o jogo. E aí, numa jogada pela esquerda, bem construída, um cruzamento, se eu não me engano, do Carrascal, e aí a bola vai no Emerson Royal, cara. O lateral do Flamengo conseguiu fazer um gol de cabeça ali na entrada da pequena área, tirando do goleiro. Primeiro gol de Emerson Royal, que não fez um partidão, né? Acho que não foi uma partida exuberante dele, mas conseguiu fazer o gol que deu números finais à partida. E o Flamengo conseguiu vencer, quebrar esse tabuzão que a gente tinha lá contra o Alfredo Jaconi. Mais um desses tabus que a geração que começou ali em 2019 conseguiu quebrar, né? A gente não vencia há muito tempo na Arena da Baixada, lá contra o Atlético Paranaense, conseguimos, e entre outros resultados aqui muito expressivos do Flamengo, né? O Juventude acaba a sua passagem por essa Série A tomando 8 gols do Flamengo, e vamos ver se o trabalho do Thiago Carpini vai dar continuidade. O Juventude estava numa crescente boa, mas se deparou contra o líder do campeonato, um time de muito mais orçamento, então o resultado não foi nenhum espanto. Acredito que no planejamento do ano do Juventude, perder jogos para o Flamengo não seria nenhum absurdo, né? Não é o campeonato que eles disputam. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a minha análise, foi a minha visão dessa partida. Quarta-feira tem jogo, vai ter vídeo aqui do Uruporco, com certeza. Lembrando, né, a gente sempre produz vídeos curtos aqui também, disponibilizamos para vocês no TikTok, aqui no YouTube Shorts, a gente disponibiliza também no Instagram, então dá um like lá, curte, se inscreva nas nossas redes sociais também, né? Estamos à disposição aí, sempre para vocês. Comenta com a gente no chat o que vocês acharam dessa partida e principalmente o que vocês esperam da partida contra o Estudiantes. Beleza? Então, pessoal, uma boa semana para vocês. Força ser quietinho. A gente vai voltar aqui a fazer os nossos vídeos juntos, porque foi para isso que a gente desenhou o Uruporco. Uma boa semana para todo mundo e valeu!